E agora a gente vai começar a estudar o movimento de rotação em torno de eixo fixo, e esse vai tomar bastante tempo nosso aqui, ok? Por quê? Porque a gente vai começar a estudar ele primeiro de forma escalar e depois de forma vetorial. Então, essa primeira abordagem que nós vamos desenvolver aqui vai ser das equações escalares do movimento de rotação em torno de eixo fixo, e depois nós vamos estudar o mesmo movimento, só que agora de sólidos mais complexos, girando numa imagem lá em 3 dimensões, ou seja, nos planos x, y, z, no espaço, e aí nós vamos precisar jogar a geometria analítica dentro dessas equações que nós vamos desenvolver hoje, ok? Bom, então, tá aí. Vamos começar a desenvolver o assunto. Esse slide, ao final da aula, estará disponível para você lá na equipe do Teams, certo? Então, fique tranquilo aí com relação a precisar copiar ou o que for, tá? Então, isso estará disponível no final da aula. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, é identificar o movimento de rotação em torno de eixo fixo, né? Então, como vocês viram na última aula, a identificação do tipo de movimento é uma coisa muito importante. Quando identifica o movimento errado, você vai aplicar, consequentemente, equações erradas, né? Se você, por exemplo, falar assim, esse movimento é rotação em torno de eixo fixo, quando na verdade não é, você vai aplicar equações a esse movimento que são equações erradas, equações que não servem para aquilo que você está estudando, ok? Então, a primeira coisa que você precisa saber é identificar o movimento. E a identificação do movimento de rotação em torno de eixo fixo é muito mais simples do que a identificação do movimento de translação, certo? O movimento de translação a gente viu lá, tem que fazer imaginar os vetores, verificar o paralelismo entre eles, e assim vai. Aqui a coisa é muito mais simples mesmo. Então tá lá. Vamos ler a definição de movimento de rotação em torno de eixo fixo. Essa sigla aqui que eu escrevi, eu que inventei, tá? Você não vai achar nos livros, você não vai achar na apostila nem nada. Eu que inventei essa sigla aí, tá? RTF, rotação em torno de eixo fixo. Para ficar mais fácil, não fica muito grande as coisas que a gente escreve, tá? Muito longas. Bom, então tá lá, definição. Um sólido descreve movimento de rotação em torno de eixo fixo quando, pelo menos, 2 pontos do mesmo permanecem parados durante todo o tempo. Ok? Bom, então, o que você tem que imaginar é enxergar o movimento do sólido e enxergar 2 pontos que permanecem parados durante todo o tempo. Esses 2 pontos vão dar origem a uma coisa que a gente chama de eixo fixo de rotação do sólido. E aí você chama esse sólido de sólido girante, ou seja, o sólido que gira. Então vamos lá, ele diz lá, em outras palavras, a simples observação de 2 pontos que possuem velocidade nula já permite a visualização de um eixo fixo de rotação do sólido. O eixo será definido pela reta que liga os 2 pontos identificados. Ok? Então vamos ilustrar isso daí, pessoal. Então imagine que você está lá observando um sólido, esse sólido está desenvolvendo um movimento em questão, você não sabe ainda o que é, e esse sólido genérico você identifica, por exemplo, aqui um ponto. Esse ponto é o ponto A, e esse ponto tem velocidade 0. Ele nunca sai daí, ok? Esse sólido está em movimento, e esse ponto A nunca sai daí. Aí você fala, mas como é possível isso? Calma, você vai entender. Esse ponto B, a mesma coisa, né? Então, esse ponto B, você observa aqui, esse ponto B nunca sai do lugar também. Ele está sempre aí parado. Bom, se você conseguir enxergar pelo menos 2 pontos que permanecem parados durante todo o tempo, você acabou de encontrar o quê? Você acabou de encontrar o eixo fixo de rotação.
deste sólido, que agora é chamado de sólido girante. O eixo fixo de rotação é o quê? Ele é a reta que define esses dois pontos, a reta que liga esses dois pontos, certo? É o chamado eixo fixo de rotação, que eu ressaltei aqui, que eu realcei, desculpe, aqui em vermelho. Beleza? Bom, então, fica muito simples, pessoal, identificar o movimento de rotação em torno de eixo fixo. Muito simples mesmo. Basta você enxergar um eixo que não sai do lugar. Um eixo que possui velocidade zero. Ok? Daniel, eu comecei a falar da definição aqui, tá? Então, vamos ver aí. Tenta acompanhar aí a aula. Beleza? Bom, então vamos dar alguns exemplos aqui de rotação em torno de eixo fixo. Vamos lá. Então, um exemplo que eu tinha usado como exemplo de entendimento para vocês na última aula é o exemplo de uma porta. Lembra que a gente viu na aula passada? Que eu acabei induzindo alguns a pensarem que era translação, quando na verdade não era translação coisa nenhuma, né? Então vamos lá. De acordo com a definição de rotação em torno de eixo fixo, como que você define um sólido que desenvolve rotação em torno de eixo fixo? Vamos lá. Movimento de rotação em torno de eixo fixo quando, pelo menos, dois pontos do mesmo permanecem parados durante todo o tempo. Beleza, então você tem que enxergar dois pontos do sólido que permanecem parados durante todo o tempo para daí concluir sobre a rotação em torno de eixo fixo ou não. Então observe aqui, vamos lá. Então o que você enxerga aqui nessa porta é a folha, né? A folha da porta, certo? Então deve ter uma porta dessa aí perto de você, sem dúvida. Aqui você enxerga as dobradiças, né? Essa dobradiça superior, normalmente tem 3 dobradiças, só desenhei 2 aqui, mas tudo bem. Enxerguei aqui esse ponto A. Se você enxerga o movimento de abertura ou de fechamento dessa porta, você vai ver que esse ponto A nunca sai do lugar, certo? Se ele sair do lugar, a porta está montada de forma defeituosa. Né? Imagina, você puxa a maçaneta da porta, a porta sai na tua mão. Você sai abraçado com a porta, assim, andando pela sala, sei lá. Certo? Não dá para acontecer isso. Se acontecer isso, tem um problema com a porta. Ok? Aqui, o ponto B é a mesma coisa. O ponto B permanece parado também durante todo o tempo. É um outro ponto que pertence a uma outra dobradiça, por exemplo. A reta que define esses dois pontos, a reta que é definida por esses dois pontos, a reta verde que eu desenhei aí, é o eixo fixo de rotação dessa porta, ok? Então, essa porta gira em torno de eixo fixo. O que é eixo fixo? É um eixo que está fixo a alguma coisa? Não. Eixo fixo, pessoal, muita atenção aqui. Eixo fixo é eixo de velocidade zero. Ok? Eixo de velocidade zero. É um eixo que não se movimenta. Aí você fala, mas é possível um eixo se movimentar? Sim, daqui a pouco vocês vão ver. Ok? Beleza. Então, aí está um exemplo clássico de rotação em torno de eixo fixo. Uma porta, na sua casa aí, deve ter um monte de porta. A porta da entrada da sua casa, possivelmente é desse tipo. A porta do seu quarto, a porta da sala, a porta da cozinha, sei lá. Ok? Beleza. Um outro exemplo que eu peguei aqui, esse aqui eu peguei do nosso livro, tá? Nosso livro aí de cinemática dos sólidos. Tem um exercício lá que vai usar esse mecanismo, né? Então aqui eu tenho 3 sólidos girando em torno de eixo fixo. Eu tenho essa roda A, né? Aqui está claro, está fácil de enxergar que a roda A gira em torno de eixo fixo. Olha o eixo fixo dela aqui, ó, né? Esse aqui é o eixo fixo de rotação dela. A roda B, a mesma coisa. A roda B também gira em torno de eixo fixo. E esse anel aqui, que está alojado em torno dessa roda A e B, também gira em torno de eixo fixo. Só que aqui tem um detalhe. Esse anel,
ele gira em torno de um eixo fixo imaginário, pessoal. Observe, certo? É um eixo fixo que não existe. É um eixo fixo de rotação imaginário. Ok? Então, é importante entender isso. Em algumas situações, o eixo fixo de rotação existe fisicamente, né? Então, se eu for lá nas dobradiças e arrancar aqueles pinos que prendem a porta ao batente da porta, que não é uma coisa física, não existe. Eu consigo pegar na mão, né? Eu enxergo aqui, certo? Agora, nem sempre será dessa forma. Em algumas situações, um sólido pode sim desenvolver um movimento de rotação em torno de eixo fixo e o eixo não existir, ser um eixo imaginário. Beleza? Aí. Um outro exemplo bastante óbvio de que é rotação em torno de eixo fixo é um ventilador. Né? Um ventilador desse tipo aí, um ventilador de mesa, né? Coisa desse tipo. Você enxerga lá, o que é um ventilador? Né? É um motor com uma hélice presa ao seu eixo. Né? Então, esse ponto aqui, se você fosse olhar aqui atrás, tem um motor elétrico. Esse motor elétrico está ligado à tomada e tal, e transforma a energia lá eletromagnética, né, dos polos do motor em energia de rotação que se transmite aqui para esse rotor, né? Ok? O Bruno perguntou, então precisa ter pelo menos 2 eixos de velocidade zero para corpo material? Não são 2 eixos, Bruno, são 2 pontos de velocidade zero, ok? 2 pontos de velocidade zero definem um eixo fixo de rotação, ok? Bem, se você fosse olhar aqui numa vista lateral, você enxergaria lá o eixo, né? Numa vista lateral, você enxergaria que esse ponto aqui está sempre parado, esse ponto aqui está sempre parado, ou seja, está observado aí a rotação em torno de eixo fixo, ok? Esse eixo é o eixo de rotação da hélice, olhando de lado, né? Aqui, isso aqui eu tirei essa foto, eu tirei lá no campus de Indianópolis, lá na nossa ferramentaria, né? Então aqui eu tenho o quê? Isso daqui é um esmeril, né? A gente costuma chamar isso de esmeril. O que é um esmeril? É uma pedra, né? Com material abrasivo que é usado para fazer afiação de ferramenta, desbaste de material e assim vai, né? Aqui dentro tem um motor elétrico, né? Esse motor elétrico possui um eixo. Esse eixo é estacionário, esse eixo não sai do lugar, né? Então, o que você enxerga aqui é o eixo fixo de rotação da pedra do esmeril. Beleza? Então, quando você gira essa pedra através do motor elétrico, essa pedra está girando em torno de eixo fixo. Beleza? Olha lá. Um outro exemplo aqui, pegando um gancho da última aula, a gente falou lá da roda gigante, né? Na aula passada lá, a gente falou do movimento das gaiolas da roda gigante. Aquele movimento que as gaiolas da roda gigante desenvolvem é um movimento de translação curvilínea. Agora, não quer dizer que toda a roda gigante esteja desenvolvendo esse movimento. As gaiolinhas da roda gigante desenvolvem um movimento de translação curvilínea. Mas a estrutura da roda gigante, como você está vendo aí, imagina que você pegasse a estrutura da roda gigante e arrancasse todas as gaiolinhas dela. A estrutura da roda gigante, essa gira em torno de eixo fixo. Olha aqui o eixo fixo de rotação aqui, certo? Beleza? Então essa estrutura é uma estrutura que gira em torno de eixo fixo. O Bruno perguntou, no exemplo, o corpo não está girando apenas em torno de um ponto? Sim, mas se você imaginar se você enxergar uma linha imaginária, Bruno, passando através daquele anel, certo? Você vai enxergar que todos aqueles pontos também possuem velocidade zero. Você imagina que você tivesse uma linha imaginária atravessando
a sua tela aí. Você enxergaria infinitos pontos que possuem velocidade zero. Beleza? Uma coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, pessoal. Quando você enxerga o eixo fixo de rotação, por exemplo, de uma porta ou de qualquer sólido girante, quais são os pontos que estão parados durante todo o tempo? São só esse e esse? Não, né? Todos os outros infinitos pontos contidos no eixo fixo de rotação, na reta, seja ela física ou imaginária, que liga esses primeiros dois pontos de observação aqui, todos esses infinitos pontos também possuem velocidade zero. Então, inicialmente, você observa pelo menos dois pontos que possuem velocidade zero. Liga esses dois pontos por uma reta imaginária, certo? Que define o seu eixo fixo de rotação. E aí, qualquer ponto que estiver contido naquela reta será um ponto também de velocidade zero. Então, qualquer ponto que estiver contido na linha que define o eixo fixo de rotação também possui velocidade zero. Daqui a pouco nós vamos ver isso de forma mais aprofundada em termos físicos. Ok? Então falamos aí da estrutura da roda gigante, né, sem novidades. Aqui, um sistema onde eu tenho três sólidos girando em torno de eixo fixo. Isso daqui é um sistema de transmissão, né? Então a gente costuma chamar isso de um sistema de transmissão. O sistema de transmissão tem como função fazer o quê? Transmitir movimento. Então imagine que essa aqui fosse a engrenagem motora, por exemplo. A gente vai aprender isso com mais detalhes mais à frente. A engrenagem motora, ela está ligada ao eixo de um motor elétrico, ao motor, alguma coisa que faz esse sistema funcionar. Pode ser um motor de combustão, pode ser uma manivela, sei lá, alguma coisa que faça essa engrenagem se movimentar. E essa é a chamada engrenagem motora. Essa engrenagem motora A se movimenta aqui no sentido horário, em rotação em torno de eixo fixo, aqui está o eixo fixo de rotação dela, e transmite o movimento dela para essa engrenagem B, certo? Na transmissão de movimento, a gente vai ver que ocorre a inversão de sentido de rotação. Tá? Depois a gente vai ver isso com calma mais à frente. Aqui eu tenho também rotação em torno de eixo fixo. Então, o que aconteceu aqui é que, neste ponto de engrenamento, ocorreu a transmissão de movimento. A gente vai estudar nesse semestre só a questão da parte cinemática da transmissão de movimento entre sólidos que giram de forma sincronizada, que podem ser por engrenamento direto, como está aí nessa imagem, pode ser por sincronismo através de correia e vários outros mecanismos aí. Mas o fato é, nós vamos estudar somente a parte cinemática disso daqui, porque existe também a parte dinâmica, que é a parte de transmissão de torque. E torque não é uma grandeza cinemática, torque é uma grandeza dinâmica. Então nós vamos falar disso no semestre que vem, em dinâmica dos sólidos. Pronto, então a engrenagem A gira no sentido horário, certo? A engrenagem B gira no sentido anti-horário, uma transmissão de movimento. Aqui eu tenho outro ponto de engrenamento, entre a engrenagem B e a engrenagem C, e aí, por sua vez, a engrenagem C também vai girar no sentido horário, porque existe uma inversão de rotação no engrenamento. Bom, o que interessa é, todos estes sólidos que estão aqui desenhados giram em torno de eixo fixo. Esses pontos que eu estou marcando aqui em verde nunca saem do lugar. Ok? Então, esses pontos nunca saem do lugar. Esses são os eixos fixos de rotação de cada uma dessas três engrenagens que estão aí ilustradas e que giram de forma sincronizada através de engrenamento direto. Ok? Beleza. Agora vamos lá. Então, com base em tudo isso que eu expliquei para você até agora, eu vou aplicar para vocês um teste de verificação de entendimento para ver se vocês entenderam realmente o que é a rotação em torno de eixo fixo. Beleza? Então, observe aí. Imagine um veículo se movimentando em pista reta e horizontal.
você observa o movimento da roda do veículo. Então, você é um observador e você vai observar o movimento da roda desse veículo quando o veículo passa na tua frente. Então, imagina, você está lá na calçada, passa um carro lá, você vai olhar o movimento que a roda do veículo está desenvolvendo. Pronto. Essa é a situação em questão. Aí a pergunta é, o movimento da roda do veículo pode ser classificado como uma rotação em torno de eixo fixo? Pense antes de responder. De acordo com o que eu expliquei para vocês, de acordo com o que eu expliquei, o que é uma rotação em torno de eixo fixo. Isso é uma rotação em torno de eixo fixo? Sim ou não? Vamos lá. Nós temos as respostas aqui no chat. O Ricardo falou que não. O Gabriel Ângelo falou, se eu for o referencial, não isso. Você é o referencial. Você está olhando o carro da calçada. Tá? Então, você está vendo o carro passar, aí você vai olhar o movimento da roda. O referencial é você. Você está na calçada olhando o carro. Acho que sim, pois o eixo se mantém fixo na parte central. Cuidado com a questão do eixo fixo. Sim, não. Sim, pois o chassi é o eixo fixo do sistema de rodas. Calma. Olha, cuidado com a observação. Sim, sim. Nesse caso, levando em consideração a parte do amortecedor, não. A roda do veículo. Não, pois o carro tem velocidade diferente de zero. Ok, beleza. Porque o ponto de análise está, não entendi. Como o carro está em movimento, aquele eixo tem velocidade superior a zero. Beleza. Em relação a quê? Já falei, em relação ao observador. Né? Então está escrito aí, o observador é você. Você está parado na calçada e você está olhando o carro passar na rua. Beleza? Analisando apenas a roda, sim. Bom, vamos lá então, pessoal. O movimento não é do carro, tá? Estou falando do movimento da roda. Imagina que o carro ficasse invisível e você enxergasse uma roda passando na tua frente. Ou sei lá, imagina que o cara não apertou direito os parafusos da roda, então a roda passa na tua frente, assim, certo? Beleza? Pessoal, o movimento é da roda, não é do carro. Você é o observador, você está parado na calçada, certo? E você observa o movimento desse carro. Dessa roda, desculpe. Então, o foco é a roda do veículo. Então, a resposta, pessoal, vamos analisar. Né? Então, tá lá. Lembrando da definição de movimento de rotação em torno de eixo fixo. Então, eu copiei a definição aí. Um sólido descreve movimento de rotação em torno de eixo fixo quando pelo menos 2 pontos do mesmo permanecem parados durante todo o tempo. Pessoal, pergunta, você é um observador, você está na calçada, você vê um carro passando na tua frente. A pergunta é, você consegue enxergar algum ponto daquela roda daquele carro que permanece parado durante todo o tempo? Em relação a você está lá na calçada, olhando o carro passar, consegue? Não consegue, certo? Nenhum ponto fica parado ali. Por quê, pessoal? Porque o carro está em movimento, pessoal. Como que a roda fica parada e o carro está em movimento? Para a roda desenvolver movimento de rotação em torno de eixo fixo, o que tem que acontecer com aquele eixo da roda lá? Que está montado no sistema de suspensão e coisa e tal. Aquele eixo tem que estar parado, tem que ter velocidade zero. Qual é a velocidade do eixo da roda de um carro que passa andando na tua frente, você parado na calçada, você vê o carro andando? Qual é a velocidade do eixo? Não precisa falar, mas não sei quanto está marcando a velocidade. Não interessa. A pergunta é zero? Sim ou não? A velocidade do eixo é zero, pessoal. Não é zero.
Então, acabou, pessoal. É simples assim. Se a velocidade do eixo não é zero, não é eixo fixo de rotação. Acabou. Tá claro isso? Eixo fixo de rotação, pessoal, não é eixo que está fixo a alguma coisa. Ah, mas o eixo está fixo ao carro. Tudo bem. A pergunta é, o eixo tem velocidade zero? Você olha para o eixo está se movimentando? Tá, então acabou. Já era, não é velocidade zero. Então não é rotação em torno de eixo fixo. Ponto final. Ok? Então, nesta situação, a resposta é não. Você não consegue enxergar um eixo fixo, entre parênteses, velocidade zero de rotação no exemplo em questão. Então, essa roda não desenvolve rotação em torno de eixo fixo. Simplesmente pelo fato de o eixo possuir velocidade diferente de zero. Simples assim, pessoal. Certo? Se tiver um ventilador na tua cabeça aí, olha para o eixo do ventilador. Se Deus quiser, ele estará parado. Porque se ele sair andando aí, você vai cortar a tua cabeça fora. Né? Quando você abre e fecha a porta do seu quarto aí, você enxerga um eixo. Aquele eixo sai do lugar? Também não sai. Se sair do lugar, já era, né? A porta está com problema, está tudo torta, está desalinhada, está com problema de fixação nos batentes. Isso é eixo fixo de rotação. É eixo de velocidade zero. Ah, mas tem um eixo. O eixo está fixo ao carro. Não é essa a ideia física de eixo fixo de rotação. Eixo fixo de rotação, para ser eixo fixo de rotação, deve ter velocidade nula, velocidade zero. Simples assim, pessoal. E, aqui para ilustrar, a pergunta é, né? Qual é a velocidade do eixo da roda, pessoal? Dá uma olhada aí. Então, eu coloquei essa ilustração. Então, imagina que tem um carro, esse carro está andando, beleza, tem uma determinada velocidade e você enxerga os eixos das rodas. Os eixos das rodas, pessoal, têm a mesma velocidade do carro, um tanto quanto óbvio, né? Se não, como fica? Né? Então, alguns estão perguntando, a roda de uma moto, a roda de um skate, é a mesma coisa, pessoal. Se você vê um cara passando de skate na tua frente, aqueles eixos não estão fixos. Aqueles eixos possuem velocidade diferente de zero, que é a velocidade de todo do shape do skate, sei lá, certo? A velocidade da moto é a mesma velocidade do eixo de rotação. Simples assim. Pronto, então tá aí, pessoal. O carro tem uma velocidade, se o carro tem uma velocidade, os eixos têm uma velocidade que não são iguais a zero, logo, a resposta é que a roda do veículo não desenvolve movimento de rotação em torno de eixo fixo. Ok? Por quê? Porque a velocidade do eixo não é zero. Simples assim. Ah, professor, mas nunca a roda de um carro desenvolverá rotação em torno de eixo fixo? Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, nesta situação, você está parado na calçada e você vê um carro passando, certo? Você olha a roda do carro, a roda está desenvolvendo um movimento de rolamento, isso não é rotação em torno de eixo fixo. Ah, professor, mas possivelmente, alguma vez, a roda de um carro possa desenvolver rotação em torno de eixo fixo? Sim, pode. Vamos pegar um exemplo. Que é uma outra situação. Imagina que esse carro aqui está atolado. Beleza? Isso, Daniel. Perfeito. O Daniel já sacou o exemplo aí. Imagina que esse carro está atolado. Certo? Imagina que, sei lá, atolou em algum lugar. Na lama, não sei, em algum lugar. Beleza. O que vai acontecer? Esse aqui é um poste, né? O poste, vamos supor que é um poste mais top. Ele tem tração traseira. Se fosse o mais top, ele ia ter tração nas 4 rodas, tração integral, que a gente fala. Beleza. Mas se esse poste aqui fosse tração traseira e ele tivesse atolado, o que ia acontecer? O motorista ia ficar tentando tirar o carro dali, a roda ia ficar girando, sem sair do lugar. Você ia enxergar esse ponto aqui parado durante todo o tempo, pessoal. Certo? Então essa roda ia ficar patinando, pronto. Isso sim é uma rotação em torno de eixo fixo, nessa condição específica. Ok? Beleza.
Teste de torque no dinamômetro, perfeito. Outro exemplo, certo? Você coloca o carro lá no dinamômetro, para que é um dinamômetro, né? O dinamômetro é para medir o que a gente chama de potência na roda, né? Então você quer medir o quanto chega lá na roda propriamente, né, para você ter uma noção de qual é a potência real do seu carro, né? E para medir também o torque lá em Newton metro, assim vai. E aí, em cima disso, você consegue ter uma ideia da potência do carro. Então, quando você coloca o carro no dinamômetro, você está simulando um movimento relativo, né? Então, na verdade, ele fica em cima de roletes, esses roletes lá têm uma determinada resistência, e aí você enxerga a roda girando sem sair do lugar. Pronto. Ok? Quando o Victor perguntou, quando o carro estiver parado, é eixo fixo? Depende, Victor. Se o carro estiver parado e a roda não estiver rolando, nem girando, aí é repouso, né? Aí você não pode nem falar que está em movimento, certo? Beleza? Então, aqui é uma situação em que o carro está parado e a roda está girando porque o carro está patinando. Beleza? Aí alguém pergunta assim, bom, se a roda do carro não desenvolve rotação em torno de eixo fixo, naquela situação, onde ela passa lá rolando em cima do piso, o que é então que ela desenvolve? Então vamos lá, vou contar um pouquinho do que a gente vai ver mais para frente. O que a roda de um carro faz numa condição normal, que é uma condição em que ela rola em cima do piso, esse movimento de rolamento da roda em cima do piso, é o chamado movimento plano, que é o próximo assunto que a gente vai estudar, que vai demorar um tanto ainda para a gente chegar lá, certo? E aí a gente vai estudar a roda de um carro escorregando, a roda de um carro não escorregando, a roda de um carro na iminência de escorregar e assim vai, ok? Então, quando a roda de um carro rola em cima do piso, ela desenvolve um movimento plano, que nada mais é do que a combinação simultânea de dois movimentos, um de rotação, não em torno de eixo fixo, um de rotação e um de translação. Então a roda, quando ela rola em cima do piso, ela desenvolve um movimento de rotação e um movimento de translação ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de movimento plano. Bom, para a gente fechar esse exemplo aqui, essa análise que a gente está fazendo, será que a roda de um carro pode desenvolver uma translação pura? O Lucas perguntou, professor, o movimento de uma tampinha de garrafa abrindo e fechando depende se a garrafa está parada. Se a garrafa se movimentar para lá e para cá, ou se você considerar a estrutura da garrafa e essa tampinha girando para lá e para cá, sim, pode ser considerado uma rotação em torno de eixo fixo, sim. O Maurício perguntou, o planeta Terra. O planeta Terra ele não gira somente, né? O planeta Terra faz dois movimentos. Ele translada curvilineamente em torno do Sol, numa trajetória elíptica, e gira em torno de si mesmo. Então são dois movimentos, não é um único movimento, tá? Beleza? Então vamos lá, pergunta aí. Será que a roda de um carro pode desenvolver uma translação pura, sim ou não? Pergunta é essa. Eu vou desenhar na luzinha aqui, tem uma luzinha aqui. Ó. Então vamos lá, pessoal. O que é translação? Já falamos no ano passado, translação, né? Então imagina que você tem a roda do carro aqui numa condição, certo? Aqui você tem o piso, por exemplo, beleza? E a pergunta é, será que a roda desse carro, em alguma situação específica, pode desenvolver um movimento de translação? A resposta é sim. Pode sim um movimento de translação numa condição específica. Uma condição de frenagem com roda bloqueada, certo? Então, imagine o seguinte, alguém já tinha falado aí, o Jonatas falou isso, perfeito, mas é uma condição de frenagem específica, tá? Imagina o seguinte, imagina que você está lá dirigindo, certo? O seu veículo não tem lá o sistema anti-bloqueio, que é o chamado ABS, e aí essa roda está rolando. De repente, por uma situação, você vai lá e afunda o pé no freio, a roda trava, ou seja, ela bloqueia e ela arrasta em cima do piso,
certo? O que você enxergaria nesse processo seria algo assim, ó. Veja, você enxergaria essa roda, vou trocar aqui a cor, né? Você enxergaria essa roda desenvolvendo algo desse tipo aqui, pessoal. Você enxergaria aquele vetor ali, por exemplo, né? Dessa forma aqui. Né? Se você tivesse aqui uma terceira imagem, seria exatamente igual. Ok? Então, o que acontece? A roda estava rolando, você pisa no freio, a roda trava e arrasta em cima do piso. Esse movimento de arrastamento, que a gente chama de frenagem com roda bloqueada, né? Ou seja, a roda trava e vai arrastando em cima do asfalto, isso é, sim, um movimento de translação. No caso aí, depende se a pista for ondulada ou se a pista for reta, né? Depende das condições da pista. Se for uma pista retinha, vai ser uma translação retilínea. Ok? Então, a bem da verdade, a roda de um veículo pode desenvolver os 3 tipos de movimento que nós estamos estudando. Depende do caso. Numa condição normal, que é aquela que eu tinha colocado no exemplo inicial, você está parado na calçada, você vê um carro passando, você enxerga a roda rolando em cima do piso. Acabou. Isso é movimento plano, não é movimento de rotação em torno de eixo fixo. Ok? O Eduardo perguntou por que o vetor fica nessa direção e nesse sentido. Isso, ele vai se mantendo paralelo, Eduardo, certo? Então, se você fosse enxergar esse vetor verde aí, você enxergaria aqui vetores que ficariam aqui dessa maneira, certo? Então, esse vetor aqui, ele ia sempre se comportar dessa maneira aqui ao longo do movimento, certo? Se você fosse conseguir enxergar aí infinitas fotos, ou se você fosse conseguir enxergar um filme, não é? Ok? Beleza? Ótimo. Então, está entendido o que é o movimento de rotação em torno de eixo fixo. Então, repito, pessoal, para haver rotação em torno de eixo fixo, o eixo de rotação tem que ter velocidade zero. É muito simples, pessoal. Mas é infinitamente mais simples do que a translação, certo? Na translação você tinha que enxergar os vetores. Ah, mas um vetor dava uma visão, vamos dizer assim, limitada do movimento. Aqui não tem isso. Aqui você olha para o eixo, pergunta assim, você está parado? Ele fala, sim, então acabou. É rotação em torno de eixo fixo. Você olha para o eixo, você pergunta para ele, você está parado? Não, então acabou. Não é rotação em torno de eixo fixo. E é isso aí, acabou. Simples assim, pessoal. Ok? Isso, José, essa translação que eu citei é no momento de uma frenagem com roda bloqueada. Não é qualquer frenagem, certo? Então a roda freia, trava e arrasta. Não é uma frenagem normal. Tá? Uma frenagem normal é movimento plano. Ok? Qual é o nome do primeiro movimento das rodas? Movimento plano. Numa condição normal, movimento plano. Tá? Então, quando você vê uma roda rolando em cima do piso, o movimento é chamado de movimento plano. Nós vamos estudar isso mais à frente. Bom, pessoal, agora, vamos lá. Então, está escrito aí, ir para o papel. Ir para o papel significa ir para outra câmera, onde eu vou desenhar coisas para vocês. Eu gosto de desenhar, porque senão fica um negócio muito monótono, ficar passando slide e eu não suporto isso, tá? Então, espera aí que eu vou trocar a câmera aqui, aguenta aí. Aqui. Agora eu tiro o fundo de tela. Pronto, agora vocês estão enxergando aí meu papel. Pronto, beleza. Ó, o que eu vou desenhar e o que eu vou escrever aqui está no slide, tá? Então não precisa se preocupar, mas tal. Fica tranquilo. O que eu vou desenhar aqui está no slide. Eu gosto de desenhar para você conseguir enxergar melhor, senão fica um negócio muito estático, só de ficar passando o slide. Eu acho um tanto quanto chato isso. Então imagine agora, desculpe. O que nós vamos fazer agora é definir as grandezas que vocês vão estudar na rotação em torno de eixo fixo. Ok? Então,
nós vamos começar a definir grandezas que vocês não conhecem ainda, ou se conhecem, tiveram pouquíssimo contato com elas, beleza? Então, vocês vão desenvolver, nós vamos desenvolver aqui vários cálculos. Esses cálculos estão detalhados nos slides. Eu vou fazer aqui algumas anotações no papel para ficar um pouco mais. Daqui a pouco eu leio a sua pergunta, Jonatas, tá? Só um minutinho, daqui a pouco eu leio a sua pergunta com calma. Beleza. Então vamos lá. Imagine que você tenha uma polia, certo? Uma polia, que é o que está desenhado aí para vocês. Essa polia gira em torno de eixo fixo. Ok? Beleza. Então, esse ponto que você está vendo aqui, ó, é o eixo fixo de rotação dessa polia. Né? Então, a polia tem um mancal, né, que é aqui onde você monta o eixo fixo de rotação dela. Ok? E essa polia, ela gira no sentido horário. Tá bom? Nesse exemplo aqui. Bom, o que eu vou começar a desenvolver aqui é a observação de algumas grandezas referentes a um ponto e outras grandezas referentes a um sólido. Ok? Então, para eu conseguir estudar o movimento de rotação em torno de eixo fixo dessa polia, eu preciso de um referencial. Né? Então, um referencial de movimento. O meu referencial vai ser essa linha vermelha que eu desenhei aqui. Essa referência, ou esse referencial, a gente chama de referencial angular, ok? Ou também, de uma maneira mais técnica, é o chamado referencial azimutal. De onde vem essa palavra estranha? Azimutal. Essa palavra vem de azimute. Azimute significa ângulo, ok? Então, se você está acostumado, não sei se tem alguém aqui que costuma navegar, certo? Costuma desenvolver atividades de navegação, né? Então, vou falar o azimute. Né? O azimute é um ângulo. Vocês vão falar muito essa palavra azimute quando vocês estudarem topografia. Quem for fazer engenharia civil, tem um equipamento lá chamado teodolito, né? Que é uma das bases do assunto de topografia, que é usado para fazer plantas topográficas. Né? Então, lá o professor vai falar assim, vê se o azimute em X está certo, vê se o azimute em Y está certo, e assim vai. Azimute é ângulo. Pronto. Beleza? Então, o que significa essa linha aqui? Essa linha aqui é o meu referencial angular. Ou seja, aqui eu tenho meu 0 grau, o meu 0 radiano. Ok? Então, é daqui que eu começo a contar, vamos dizer assim, a minha variação de coordenada angular. Beleza. Em cima dessa linha do referencial azimutal, eu vou marcar um ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de P. Beleza? E como esse ponto aqui é o ponto inicial, eu vou chamar ele de P0. Tá lá. P0 no instante P0. Tá lá. Ótimo. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sólido de formato circular, certo? Essa distância aqui entre o eixo fixo de rotação do sólido e o ponto é R, que equivale ao raio de giro desse ponto, que é o raio da peça, certo? Então, a peça possui um raio. Isso, Sueli, perfeito. Azimuth nós usamos para localização em cartas topográficas. Exatamente, isso aí. Beleza. E aí imagine então que eu venho aqui e, só por um exemplo, eu dei um giro nessa peça de 90 graus. Imagina que eu viesse aqui nessa polia e girasse ela no sentido horário de 90 graus. Beleza. O que ia acontecer com esse ponto P aqui? Que nessa posição P0 encontra-se aqui. Ele ia desenvolver uma trajetória circular e iria parar aqui, ó, nessa posição P1. Num determinado instante T1, tá? Que não é um segundo, tá? É um T1 qualquer. Beleza.
Então, o que aconteceu com esse ponto P para ele sair dessa posição 0 e chegar nessa posição P1 quando eu dei um giro de 90 graus nessa peça? Ele desenvolveu uma trajetória, uma trajetória circular, certo? Que foi, no fundo, uma mudança de posição linear, certo? Uma trajetória que tem um determinado comprimento ΔS e que é representada por um arco de circunferência, né? Um arco de circunferência, um pedaço de uma circunferência. No caso aqui, exatamente um quarto de circunferência nesse exemplo que eu dei. Beleza. Agora, o ponto, então, o ponto P0 saiu dessa posição, desenvolveu essa trajetória circular através desse arco de circunferência e parou aqui. Agora, e o sólido? O sólido como um todo, né, o corpo todo. O que aconteceu com o corpo todo? O corpo todo desenvolveu uma variação de coordenada angular de 90 graus, também conhecido como π sobre 2 radianos. Então, veja, pessoal, aqui eu estou ilustrando para vocês duas grandezas cinemáticas. Uma que corresponde ao ponto, né? Então, quando um ponto se movimenta, ele descreve um arco de circunferência de um determinado comprimento linear S. Aí você fala, mas como é que eu faço para medir isso? Bom, tem várias formas. Uma delas é a forma mais arcaica possível. Seria você pegar aqui, ó, um barbante, vir aqui e tentar colocar esse barbante aqui assim, ó. Se eu fizesse isso aqui bonitinho, ó, arrancasse esse barbante daqui, fosse numa régua e medisse, eu teria o comprimento desse arco de circunferência, certo? Uma outra forma é por cálculos que a gente já sabe como se faz, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora, o sólido como um todo girou de π sobre 2 radianos, ou seja, 90 graus. Então, existem grandezas que dizem respeito ao ponto, existem grandezas que dizem respeito ao todo. E quando eu falo do todo, eu estou falando do sólido. Porque quando eu falo que o sólido girou de 90 graus, significa que todos os infinitos pontos deste sólido também giraram de 90 graus. Cada um desenvolvendo a sua trajetória de acordo com a sua distância em relação ao eixo fixo de rotação. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Bom, por enquanto, o que é importante? O que é importante é a apresentação destas duas grandezas aqui. Ó. Veja. Θ, coordenada angular, certo? Ou posição angular, você pode chamar também de posição angular, né? Θ, certo? Tá aí, θ. Então, θ, né? Coordenada angular. Quando eu coloco delta na frente, vira variação, né? Tudo que é delta é variação. Delta, θ, variação de coordenada angular. Delta S, variação de posição linear. Delta T, variação de tempo, e assim vai, né? Ok. Pronto, então essa é uma grandeza cinemática nova. Beleza? Bom, posição linear você já sabe o que é, você já aprendeu na cinemática da partícula. Tá? Então, posição linear expressa em metros no sistema internacional. Como eu disse aqui, o θ, né, que é a variação de coordenada angular, a gente expressa em radianos. Bom, aí, aqui no caso, π sobre 2 radianos, que equivale a 90 graus. Beleza, então agora nós vamos continuar. Observe essa figura que aí está, que eu vou reproduzir aqui no papel, e que vai nos levar a essa equação que está em vermelho, está destacada em vermelho. Eu vou desenhar aqui parecido, mas não exatamente igual ao slide. Então imagine o seguinte aqui, pessoal. Imagine que eu tenha duas retas anguladas entre si. Beleza? Aí. Essas duas retas possuem um determinado ângulo θ entre elas. Ótimo. Essas duas retas que possuem esse ângulo θ entre elas
eu preciso calcular esse ângulo θ aqui, eu preciso fazer o cálculo desse ângulo θ. Só que, para fazer esse cálculo, as únicas ferramentas que me foram dadas foram um equipamento de traçagem, uma caneta, um lápis, sei lá, qualquer coisa, um barbante e uma régua. Pronto, é isso que eu tenho. Beleza? Bom, se eu quisesse calcular esse ângulo, usando esses equipamentos, eu conseguiria. De que forma? Então, vamos lá. Eu faria o seguinte. Eu utilizaria o barbante como se fosse um compasso, certo? Então, imagina que isso aqui é um compasso. Imagina que essa aqui é a ponta seca do compasso. Você vem aqui e coloca o seu equipamento de traçagem, seu lápis, sua caneta, sei lá o que é isso aqui, certo? Aqui você desenha um arco de circunferência, certo? Mantendo esse barbante esticado, ok? Então imagina que você faça isso aqui, né? Eu vou fazer a mão. Então imagina que você abrisse aqui esse seu compasso, entre aspas, e traçasse aqui um arco de circunferência com um determinado comprimento S1. Aí. Então você foi lá, pegou o seu barbante, usou ele como se fosse um compasso, né, colocou a ponta seca no compasso aqui e traçou esse arco de circunferência aqui, S1. Esse arco de circunferência S1 foi traçado com uma determinada abertura do seu compasso. Né? Essa abertura é a abertura R1. Aí. Bom, como eu faria para descobrir o ângulo θ? Para eu descobrir o ângulo θ, seria muito simples. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que distribuir aqui o meu barbante em cima dessa trajetória aqui, desse arco de circunferência, certo? Colocaria ele aqui bonitinho, iria lá na régua, estico, coloco lá na régua e meço isso aqui. Quando eu medir isso daqui, eu tenho o comprimento do arco de circunferência S1. E aí, com a régua, facilmente eu venho aqui e meço o raio. E anoto aqui. Pronto. Se eu pegar o S1 e dividir pelo raio 1, eu acabei de calcular o ângulo θ expresso em radianos. Prontinho. É assim que você calcula um ângulo sem a necessidade de um transferidor. Ok? Aí você olha aí e fala, bom, mas quer dizer então que se alguém fizer com uma outra abertura, isso vai dar diferente? Não, não mesmo. Ok? O Bruno está perguntando, professor, essas duas retas estão em rotação? Não. Aqui não é rotação. Aqui são coisas fixas, tá? Eu só estou demonstrando conceitos aqui. Tá? Então são coisas que vão nos levar às grandezas cinemáticas. Tá bom? Como passa de graus para radianos, Daniel, a gente usa uma relação, faz por regra de 3. 180 graus, π radianos. X graus, tantos radianos. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Observe o seguinte. Imagine, então, que uma outra pessoa viesse aqui, com uma outra abertura desse meu compasso, né, imaginário, e traçasse um outro arco de circunferência. Por exemplo, um arco de circunferência de comprimento S2. Esse arco de circunferência de comprimento S2 aqui, ele visualmente tem um comprimento de arco maior que esse. Certo? Só que, obviamente, ele foi traçado com um raio correspondentemente maior. O raio 2. Ou seja, se eu pegar esse arco de circunferência S2 e dividir pelo seu respectivo raio R2, também vai dar o ângulo θ. Aí. De forma que, se uma terceira pessoa viesse aqui e abrisse o compasso e traçasse um outro arco de circunferência, S3, por exemplo, que foi traçado com o seu respectivo raio, com a sua respectiva abertura, vamos dizer assim, desse compasso, R3, de novo eu teria o mesmo ângulo θ. Ou seja, o S3 dividido pelo raio 3 também daria o mesmo ângulo θ. De forma que, o que a gente consegue concluir aqui é o seguinte: o ângulo θ sempre será
qualquer arco de circunferência dividido pelo seu respectivo raio. Qualquer arco de circunferência dividido pelo seu respectivo raio. Se você multiplicar em cruz aqui, a gente chega exatamente nessa fórmula que está aí na tela. S é igual a θ vezes R. Pronto. Então, o que está escrito aqui? Arco é igual a ângulo vezes o raio. Professor, eu nunca vi isso na vida. Já viu, garanto para você que você já viu isso, só que não dessa forma. Quer ver? Quando você estudou geometria, alguma vez na sua vida, alguém deve ter falado para você como é que calcula o perímetro de uma circunferência. Então, isso é uma coisa bem básica, né, da geometria. Espera aí que eu tomar uma água. Então, quando você estudou geometria básica, alguém ensinou para você como é que você calcula o perímetro de uma circunferência. Ou te ensinou, e provavelmente não deve ter sido dessa forma, ou ele fez você decorar. Essa pessoa fez você decorar. A professora que deu aula para mim de geometria, ela me fez decorar assim, ó. O perímetro da circunferência é 2 francês. Olha a regrinha que ela usava, né? 2 pi r. Ó, né? O perímetro de uma circunferência é 2 francês. Da onde vem esse 2 francês? Se você ler isso aqui junto, ó, pi r, né? Pi r é um nome caracteristicamente francês, né? Certo? Então, quando você vê um cara chamado Pierre, normalmente é um nome francês, é um nome de origem francesa. Então, ela fala 2 francês, pronto, 2 Pierre. Ela fez a gente decorar desse jeito. Pessoal, isso que está escrito aqui é isso aqui, ó, que está escrito aqui. O perímetro de um arco de circunferência completo. O que é uma circunferência completa, pessoal? São 360 graus, ou, se você preferir, 2 pi radianos. Então, se eu quiser saber o comprimento de um arco de circunferência completo, ou seja, chamado perímetro da circunferência, eu pego um ângulo completo de uma circunferência, 2π, e multiplico pelo raio, acabou. Está aí. Então, o que eu apresentei para vocês aqui é uma outra forma de enxergar isso. Aí. Então, essa é uma maneira de você entender o conceito de arco de circunferência e ângulo de uma circunferência. Ok? Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir dessa equação e agora nós vamos deduzir outras grandezas cinemáticas escalares do sólido girante. Beleza? Antes disso, uma pergunta aqui. O Jonas tinha feito uma pergunta, ele falou assim, professor, no caso de um acidente que houve uma frenagem brusca, a perícia usa o movimento de translação para determinar a velocidade que o veículo se encontrava? Olha, Jonatas, ela pode usar, certo? Ela pode usar. Mas pode ser que o veículo não desenvolva precisamente o movimento de translação, muito menos a roda, né? Então, se fosse uma frenagem em linha reta, você teria uma translação perfeita. Mas se o cara faz uma frenagem onde o veículo perde o controle e faz curvas, aí você já não pode dizer que é uma translação perfeita. Ok? Então, aquele exemplo é um exemplo bastante específico de translação. Beleza? Ótimo. Voltando aqui, então, vamos lá. Então, nós vamos partir dessa equação e nós vamos desenvolver cálculos para chegar lá nas nossas equações. Eu não vou mudar o slide, mas tudo isso que eu estou escrevendo no papel aqui também está no slide seguinte. Eu não quero mudar o slide para não ficar um negócio muito monótono. Então eu vou até parar de compartilhar. Então vamos colocar aquela equação lá. S é igual a θ vezes R. Então, repito, tudo isso que está no papel também está no slide. Então não se preocupe.
Beleza. Então, essa equação foi exatamente a equação que a gente acabou de deduzir aqui, ó. Essa aqui, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui e nós vamos derivar em relação ao tempo. Então, como fica isso aqui? Ó? Derivada da posição em relação ao tempo. Fica lá, ds dt vai ser igual a derivada do produto, ó, derivada do produto θ vezes o raio dt. Pronto, tá aí. Beleza, então derivei essa equação. Legal? Bom, para eu conseguir derivar isso aí de forma correta, eu vou precisar desmembrar a derivada desse produto aqui, né? Ok? Então, como que vai ficar essa derivada aqui? Fica assim, ó. Derivada da posição em relação ao tempo vai ser igual. Agora eu vou desmembrar a derivada do produto. Como que eu faço a derivada do produto? Lembra? Você aprendeu lá em cálculo. Derivada do primeiro, dθ dt, vezes o segundo, raio, mais o primeiro, θ, vezes a derivada do segundo, dr dt. Pronto. Ok? Então, esse é o desmembramento da derivada do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Você aprendeu isso lá no semestre passado, no cálculo de geometria analítica. Ótimo. Então, agora, atenção. Vamos lá. Quando eu desmembro isso daqui, agora sim eu posso desenvolver a derivada. Né? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando eu derivo a posição em relação ao tempo, quem é que eu encontro? Quando eu derivo a posição em relação ao tempo, eu encontro a grandeza velocidade, certo? Já falamos disso até na aula passada, né? Derivou a posição em relação ao tempo, você tem a velocidade. Isso, Isabel. Perfeito. Isso vai ser igual ao quê? Então, agora, atenção, vamos lá. Isso daqui vai ser deduzido por analogia. Então, preste atenção aqui e raciocine junto comigo. Vamos lá. Se eu pegar a posição linear e derivar em relação ao tempo, eu encontro a velocidade linear. Beleza. Agora, o que eu tenho aqui? O que é o θ? O θ é a coordenada angular, mas você pode chamar também de posição angular. Então, ó, posição linear derivou da origem à velocidade linear. Aqui, a posição angular, quando você derivar, vai dar origem a quem? Vai dar origem a uma grandeza chamada velocidade angular. Ok? Então, essa grandeza é a grandeza velocidade angular. Aí. Beleza. Então, daqui a pouco a gente fala dessa grandeza. Calma. Então, esse dθ dt aqui, ó, a derivada da coordenada angular, da posição angular em relação ao tempo, virou a velocidade angular. Ok. Copiando, vezes o raio, né? Vezes o raio, mais o primeiro, θ, vezes a derivada do segundo, que é a derivada do raio. Então, agora atenção, vamos voltar aqui. Ó, quanto vale essa derivada aqui, ó, do raio em relação ao tempo? Vamos olhar. Pessoal, como a gente já tinha falado lá na primeira aula, isso aqui que nós estamos estudando é um sólido. O que é um sólido? Um sólido é um corpo indeformável, onde a distância entre dois pontos quaisquer nunca poderá variar. Ou seja, se isso aqui é um sólido, é absolutamente impossível que, por exemplo, esse ponto P0 tenha uma distância nessa condição inicial em relação ao eixo fixo de rotação de R, e que aqui na condição final, quando ele chega nessa posição, essa distância seja diferente. Tem que ser R também. Concordam? Se essa distância aqui mudar, se a distância entre esse ponto e o eixo fixo de rotação mudar, isso aqui não é mais um sólido. Então lembre-se dessa principal propriedade do sólido. No sólido, a distância entre dois pontos quaisquer nunca poderá variar. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que o raio é uma constante. Tá aí.
Constante. Nossa, que porcaria que coisa ali. Constante. Isso, Isabel. Perfeito. Perfeito. Ok? Então, o raio é uma constante. Nossa, ficou muito feio isso aqui, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Constante. Beleza. Se o raio é uma constante, pessoal, significa o quê? E quando eu derivar essa constante, dá quanto? Dá zero. Tá aí. Certo? Então, se o raio é uma constante, quando eu derivo em relação ao tempo dá zero, jogo esse zero aqui. Passando a limpo, o que sobra? Sobra que a velocidade de um ponto girante é igual à velocidade angular do sólido vezes o raio de giro deste ponto girante. Pronto. Chegamos, então, a esta equação. Aí, então, deduzi para vocês esta equação. É a equação da velocidade de um ponto girante. Se você quiser calcular, por exemplo, a velocidade de um ponto da borda da porta que está aí no seu quarto enquanto ela abre, você teria que ter alguma maneira de saber a velocidade angular da porta. Você mede a distância entre esse ponto da borda da porta e o eixo fixo de rotação, você obtém o raio, e aí você terá então a velocidade desse ponto. Ok? Que pode ser variável ou não, dependendo se o ômega for variável ou não. Tá? Beleza? Ô, Eduardo, que bom, que bom. Agradeço aí o elogio. Então, beleza, pessoal. Então, entenda que a velocidade de um ponto girante é calculada aqui dessa forma. Beleza? Então, agora, o que nós vamos enxergar aqui? Nós vamos enxergar uma propriedade importantíssima do sólido girante. Deixa eu ver aqui no slide, se eu apresento o slide ou não. Tá, beleza. Então, vou apresentar o slide, vai. Pronto, agora sim. Então, vocês vão ver que no slide está exatamente o que está no papel. Tá aí. Então, peguei essa equação, S igual a θ vezes o raio, derivei em relação ao tempo, desmembrei aqui o produto, certo? Falei que o raio é constante, então a derivada do raio em relação ao tempo é zero, e aí chegamos nessa ideia, né? A derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade, a derivada da coordenada em relação ao tempo é a velocidade angular ômega, tá aí, e chegamos então a esta fórmula, V igual a ômega vezes o raio. Então, antes de qualquer coisa, isso aqui, pessoal, é o ômega minúsculo. Minúsculo. Tá? Essa é uma letra grega, ômega, ômega minúsculo. Então, por favor, não chame isso de W, porque não é W, tá bom? Essa é uma letra grega. W é uma letra do nosso alfabeto normal. Ômega é uma letra grega, essa letra é ômega minúsculo. Existe a letra grega ômega maiúsculo, que é essa aqui, que você está usando lá em laboratório de eletricidade básica, para definir o conceito de resistência elétrica, né? Unidade de resistência elétrica, ohms, ok? Ômega maiúsculo, ômega minúsculo. Então não é W, beleza? Ótimo. Então, a velocidade angular é uma grandeza que diz respeito a quê? Ao todo. Que todo? Ao sólido. Então, quando você vê uma hélice de um ventilador girando, quando você vê uma turbina de um avião girando, quando você vê aquele gerador eólico enorme, você vai lá para o Nordeste, lá passar férias, você vê aquele parque eólico lá, você vê aquele gerador, aquela hélice gigantesca daquele gerador eólico lá, todos os infinitos pontos desses sólidos girantes possuem a mesma velocidade angular. Todo mundo gira com a mesma velocidade angular. Afinal, se um sólido dá uma volta, quem deu uma volta? Todo mundo deu uma volta. O sólido inteiro deu uma volta. Agora, atenção. Cada ponto terá a sua velocidade linear. E essa velocidade linear depende de quem? Depende do raio de giro desse ponto.
De forma que aqui você consegue concluir facilmente que os pontos mais periféricos de um sólido girante, o que são os pontos mais periféricos? Os que estão mais na periferia do sólido, mais na borda do sólido, são os pontos de maior velocidade, porque eles possuem um maior raio. E, consequentemente, os pontos que possuem menor velocidade são pontos mais próximos do eixo fixo de rotação e, consequentemente, pontos que possuem o menor raio. Ok? Então, vamos lá. Observando, pode ser que eu passe um pouquinho do horário do intervalo, mas eu desconto, tá bom? Eu desconto lá e dou um tempinho a mais. Então, rapidinho a gente já faz o intervalo, aguenta aí. Então, observe aqui essa ideia, que é parecida com o que eu expliquei. Então, observe aí o seguinte, ó, você tem esses dois pontos, certo? P e Q. Esses dois pontos pertencem... Cadê aqui? Beleza. Esses dois pontos pertencem ao mesmo sólido. Então, imagine o seguinte, ó, esse ponto P sai daqui, um determinado tempo, chega aqui, depois de um determinado tempo. Então, esse aqui é o ΔSP, certo? Agora, imagine que eu tivesse um ponto que não é da borda desse sólido. Ele é um ponto que está um pouco mais para dentro dessa polia, em exemplo. Um ponto que eu chamo de Q. Ele está nessa posição inicial Q0, e que também vai desenvolver um movimento de rotação, assim como todo mundo do sólido. Esse ponto Q0, ele desenvolve essa trajetória aqui, ó. Dá uma olhada. Essa é a trajetória que esse ponto Q descreve, para chegar nessa posição Q1, certo? Então imagine o seguinte, imagine que eu pegasse e fizesse a seguinte análise. Bom, se esse ponto P0 sai daqui e chega aqui, no mesmo tempo que esse ponto Q0 sai daqui e chega aqui, o que tem que acontecer com esse ponto P0 aqui? Ó, repetindo a pergunta, ficou um pouco confuso. Vamos lá, com calma. Bom, imagina que eu venho aqui e ligo o cronômetro. Quando esse ponto P0 saiu daqui, eu liguei o cronômetro. Pá, liguei o cronômetro. Quando esse ponto P1 chegou aqui, eu desliguei o cronômetro. Eu tenho um delta. Esse delta de tempo que o ponto P demorou para ir daqui até aqui é o mesmo delta de tempo que o ponto Q demorou para ir daqui até aqui, certo ou não? Aí, visualmente, o que você observa é que o delta S do ponto P é maior do que o delta S do ponto Q, certo? Isso visualmente você consegue enxergar aqui. Olha a trajetória circular que o ponto P tem que desenvolver. Olha a trajetória circular que o ponto Q tem que desenvolver. Se o ponto P tem que desenvolver uma trajetória maior do que o ponto P, e eles saem daqui e chegam aqui no mesmo intervalo de tempo, qual é a conclusão? O ponto P é o ponto mais veloz. Aí. Esse é o conceito. O ponto P é o ponto mais veloz. Isso, Leonardo. Ok? A Sueli pegou um exemplo, uma ideia um pouco invertida, mas tudo bem. Na verdade, não é que tem que girar mais devagar. Algum ponto vai ter que se movimentar mais rápido que o outro de forma linear. Né? Se o ponto P sai daqui e chega aqui no mesmo intervalo de tempo que Q sai daqui e chega aqui, e o ponto P tem que desenvolver uma trajetória maior, obviamente o ponto P tem que ser mais veloz. Tá aí. Isso a gente consegue ver na equação que eu mostrei para vocês. Ó, V igual a ômega vezes o raio. O ômega é de quem? O ômega é do todo, certo? Que todo? Do sólido. Ó, certo? O sólido todo tem a mesma velocidade angular. Agora, cada ponto tem a sua velocidade. E a sua velocidade depende do quê? Do raio. O que é o raio? A distância em relação ao eixo fixo de rotação. Aí. De forma que a gente pode enxergar, né,
Aí eu coloquei então, o ômega é uma propriedade do sólido, eu acabei de falar. A velocidade linear de cada ponto é diretamente proporcional ao raio de giro do ponto. Então, quanto mais periféricos os pontos, maiores suas velocidades. Quando eu falo pontos mais periféricos, são pontos que estão mais distantes do eixo fixo de rotação. O ponto mais periférico possível é o ponto da borda do sólido, certo? E aí, então, eu consigo traçar esse perfil de velocidades dos pontos numa linha radial no sólido girante. Então, observe aí. Né? Então, sim, entendi, Soli. O ponto Q tem que ir mais devagar. Perfeito, tá. Agora eu entendi a sua pergunta, tá certo? Tá certinho o seu raciocínio. Perfeito. Então, o que eu enxergo aqui vamos lá. Isso quer dizer, a Soli perguntou, isso quer dizer que quanto mais perto do eixo, mais devagar, mais para a borda, mais rápido. Perfeito, exatamente. Quanto maior o raio, maior a velocidade do ponto. Quanto menor o raio, menor a velocidade do ponto. Ok? O Eduardo perguntou, por isso nas corridas olímpicas, as pessoas mais próximas do centro começam mais distantes que as pessoas da borda. Exatamente. Né? Então, quando você tem lá uma pista de corrida, em Olimpíadas, né? Você observa o quê? Você tem normalmente um oval, né? Ok? Você observa que as pessoas que estão mais para dentro desse oval, né, têm uma vantagem, vamos dizer assim, né? Então, se todo mundo partisse, por exemplo, imagina que você parte na curva, né? Se todo mundo partisse na curva, todo mundo alinhado, aí está errado, né? Por quê? Porque eu tenho um perímetro, né, menor a ser percorrido, ok? Então, o que o Eduardo está perguntando é, por isso que as pessoas partem mais distantes umas das outras em relação a uma corrida desse tipo, é alguma coisa que é ligada a esse conceito, mas aí o conceito do perímetro, né? Então, para todo mundo percorrer o mesmo perímetro, existe, vamos dizer assim, uma distância entre essas pessoas para descontar a diferença do percurso delas por questão das curvas deste oval. Ok? O William perguntou, por isso o diferencial do carro? Então, William, na verdade, o diferencial do carro, o que acontece? A roda de dentro, né, quando você está numa curva, a roda de dentro ela percorre um caminho menor do que a roda de fora, certo? Entendi a sua pergunta. Então, você tem que ter um diferencial para conseguir equalizar essas rotações. Perfeito, isso mesmo. Então, quando você tem um carro que ele entra numa curva, a roda de dentro está numa trajetória mais curta do que a roda de fora. Né? Então, esse é o conceito do diferencial de um veículo. Ele consegue equalizar isso daí. Ok? O Juan perguntou como é que funciona o diferencial. Bom, não vou conseguir explicar agora com todos os detalhes, mas ele, basicamente, imagina que fosse um eixo só, montado nas rodas, né? O que ia acontecer é que essa roda aqui, ela ia girar menos do que essa aqui, e aí você ia acabar perdendo o controle na sua curva, né? Porque, na verdade, uma roda gira mais do que a outra, porque você está numa curva, né? Então a roda de dentro tende a girar menos, a roda de fora tende a girar mais. Então, o diferencial é um controle de engrenagens, né, bastante complexo, que equaliza isso e consegue fazer cada roda girar na sua velocidade, sem que o carro perda o controle. Tá? Vamos lá. Então, aqui nós enxergamos uma linha radial. Ó, então, o que você enxerga aqui é uma linha radial. Dista, ou seja, está a uma determinada distância em relação ao eixo fixo de rotação. Então, agora nós vamos fechar esta explicação aqui para ir para o intervalo. Então, muita atenção. Esse ponto aqui é um ponto que está mais próximo do eixo fixo de rotação, por exemplo, em relação a esse. Então, ele possui uma velocidade menor. A velocidade vai aumentando conforme o raio vai aumentando, de forma que o ponto mais periférico desse sólido é esse cara aqui, certo? Esse é o cara que está mais distante do eixo fixo de rotação desse sólido. Logo, ele será o ponto que possui a máxima velocidade. Por quê?
Porque ele é o ponto que possui o máximo raio, certo? Por isso, ele é o que possui a máxima velocidade. Todo mundo gira com a mesma velocidade angular. Afinal, essa daqui é uma propriedade do todo, do sólido. Como esse ponto possui o máximo raio, porque ele é o que está mais distante do eixo fixo de rotação, consequentemente, ele terá a velocidade máxima dentre todos os outros pontos do sólido. Agora, atenção para a gente fechar isso aqui e tomar uma água antes do segundo horário aí. Por que é que esse ponto tem velocidade zero, pessoal? Por que que esse ponto aqui, que eu vou marcar aqui em vermelho, tem velocidade zero? Então vamos lá. Vamos escrever a fórmula aqui. V é igual a ômega vezes o raio. Por que é que esse ponto, então, tem velocidade zero? Ok, porque é o eixo... Tá, tudo bem. Mas qual é a explicação matemática? Né? Porque ele não se movimenta, tudo bem. Mas qual é a explicação matemática para aquele ponto ter velocidade zero? Isso, alguns já escreveram aí. Perfeito. Isso, perfeito. Ótimo. Pessoal, a resposta é: este ponto aí, vermelho, o ponto que está lá em cima do eixo fixo de rotação, tem velocidade zero. Por quê? O ômega daquele ponto. Quanto vale o ômega daquele ponto lá? É zero. O ômega desse ponto vermelho aqui é zero? Não. O ômega desse ponto, a velocidade angular desse ponto, é igual à velocidade angular de qualquer outro ponto do sólido. A velocidade desse ponto do centro aí é zero porque o raio dele é zero. Quando você enxerga um ponto que está em cima do eixo fixo de rotação, significa que esse ponto possui raio zero. E na hora que você multiplica qualquer coisa, seja lá qual for a velocidade angular, por zero, a velocidade dá zero. Por isso, esse ponto tem velocidade zero. Essa é a explicação matemática. Certo? Entendido? Isso. Bom, com isso faremos agora então o nosso intervalo. Passamos 10 minutos do normal, então voltamos exatamente às 20 horas e 55 minutos na outra sala, tá bom? Até daqui a pouco.